Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo desse vídeo aqui vai ser Petrobras. Sim, vou eu falar de novo da Petrobras porque acabou de sair do forno aí um relatório completo pós-resultado. Então vocês vão ter esse relatório gratuito no primeiro link da descrição. E eu também vou tentar argumentar aqui quais são os nuances, tá, de comportamento, pessoal, que a Petrobras pode ter. Para que você que acompanha o canal sempre aqui comigo, né, tenha uma atualização de viés preço, viés de cotação, tá? Enquanto você vai digerindo via relatório os fundamentos, a possibilidade dos melhores resultados ou piores resultados para 2023. Beleza? Então o vídeo vai contemplar aqui petróleo, vai contemplar também o relatório e vai terminar com a análise técnica da Petro 4 atualizada. Hoje é dia 9, então vou tentar postar para vocês entre hoje e amanhã, tá? Entre dia 9 e dia 10. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar com o gráfico do petróleo. Tá? Então esse é um gráfico que mostra para a gente cada vez mais a estabilização da commodity. Tá? Eu que tenho aqui dentre máximas e mínimas para o petróleo, pessoal, eu falo com vocês aqui dentre 111 máxima, 111, 109, 103, 105, tá? Até os 83, 84, 84 foi perfeito aqui no fundo, 87. Então o petróleo vai ficar brigando, pessoal, na minha opinião, para os próximos 6 meses, dentre esses dois pontos, tá? Qual que é o adendo aqui? Hoje está ocorrendo a apuração e votação, tá, do Senado, do Congresso americano, não só do Senado, mas da Casa também dos parlamentares. O que é importante aqui? Havia uma expectativa, tá, que os republicanos tivessem uma vitória larga, até ali um banho, tá, em relação aos democratas. Vitória dos vermelhos, os republicanos são vermelhos, lá os democratas azuis. Não é isso que está acontecendo, tá? E até algo que está subentendido ali, uma derrota trumpista. Republicano, ok, mas trumpista ali está um pouco fraco. Tá? Então está sendo mais equilibrada essa eleição do que se esperava. E por que eu estou falando isso? Porque você é democrata? Porque você é republicano, Brunão? Não. Eu estou dizendo porque dentro das expectativas do mercado, o Partido Republicano, tá, ele é bem mais contra, tá, como que fala? A liberação das reservas de petróleo. Então, se os republicanos estivessem realmente massacrando em termos de voto, eleições e ganhando ali cadeiras, de fato, na minha opinião, o petróleo iria subir. Porque teria a expectativa que com mais republicanos, maioria na casa, no legislativo como um todo, tá? A facilidade que o Biden está tendo de liberar essas reservas estratégicas de petróleo para baixar a inflação, tá, não seria muito fácil. Tá? Eu acho que nem existiria mais. De repente poderia se ter um corte da utilização das reservas estratégicas, que estão nos seus menores níveis de 40, 30 anos, tá? Desde a época da década de 70. Tá? Então, pessoal, com essa não vitória massacrante, eu acho que o petróleo é o primeiro sinal que vem para baixo. Tá? Eu acompanhei o overnight, que já começou a sair apurações, agora também no dia de hoje, finaliza amanhã, dia 10, que tem dados de inflação, que é importantíssimo, dia 10 de novembro tem o CPI americano. Se vier forte, tá, petróleo para baixo, se vier fraco, petróleo para cima, mas o principal é essa parte política, tá? Talvez faça mais preço do que o próprio CPI, tá? Que os democratas, por serem situação, querem ver o barril baixando, então eles estão, já que não conseguem pôr o Irã no mercado, devido aos acordos, o Irã está mais para a Rússia do que para eles, a Arábia Saudita está mais para a Rússia do que para eles, nesse momento, o Biden está colocando as suas reservas estratégicas e vem funcionando para estabilizar os preços. Tá? E o desejo do Biden, já falou isso, que passa a recomprar petróleo abaixo dos 80. Tá? Ele passa a recompor a sua reserva estratégica. Tá? Deixa de vender e passa a comprar petróleo para recompor a sua reserva estratégica. Então, pessoal, é uma guerra de commodity, de petróleo, que sai um pouco de Rússia e Ucrânia nesse momento e entra mais para a eleição legislativa lá de midterms, de meio período, dos Estados Unidos, por incrível que pareça. Pelo menos é uma opinião minha, e eu tenho pescado ali alguns analistas falando disso também, que alguns discursos de republicanos são contra a liberação dessas reservas. Óbvio, né, pessoal? Contra porque não estão na situação, certo? Se tivesse na situação, seria o oposto, tá? Mas é assim que funciona a política, certo? Bom, o relatório, pessoal, que é gratuito para vocês, basta nome e e-mail,
tá? Nome e e-mail somente. Petrobras é o fim dos resultados fortes e dividendos bilionários? Minha opinião, fim dos dividendos bilionários, não fim dos bilionários. Tá? Ainda vai ser bilionário o dividendo da Petrobras. Tá? Ele só não vai ser de 50 e 50 bi, como foi esse ano aqui. Tá certo, pessoal? Pensem que não vai quebrar. Acho que não tem nenhuma hipótese disso, tá? Petrobras. Então, para deixar clara a minha opinião aqui, mas governos à esquerda vão usar o lucro para reinvestir, seja boa parte do lucro vai para reinvestir, porque tem lei das SA para respeitar, então tem dividendos para distribuir, sim, só vai ser menor, tá? Ou vai ser no mínimo, tá? E o restante vai ser para ou financiar uma deflação, né, os preços dos combustíveis, ou para investir, refinarias diversas. Dessa vez, pessoal, nós temos uma lei mais robusta, então espero de coração, e é o meu viés, que Lula vai ser pragmático para chuchu, tá? Então só vai ser menor os dividendos, mas deve continuar seguindo o preço internacional, tá? E sim, a Petrobras, o lucro da Petrobras, caso exista, ele deve permear algum investimento, tá? Seja ele da própria Petrobras ou seja ele da União. Beleza? Então é isso. Diminuição dos lucros é a minha opinião. No relatório vocês têm mais esmiuçado isso porque tem dados fundamentalistas, tá? E aí a grande pergunta, é hora de investir na estatal? Deixe nos seus comentários, tá? Eu vou deixar o meu agora em seguida, que é na parte técnica, tá bom? O que eu acho que vai acontecer, pessoal? Parte técnica agora, de novo, né? Tentando ser pragmático. Qual é o meu viés? Eu tenho que dar o meu viés para vocês, para que aí vocês construam, de repente, mais ou menos credibilidade para minha análise. Eu tenho viés, vamos lá, vamos pôr em retângulos aqui. Eu tenho viés que, primeiro, tá? Lula vai ser pragmático, tá? Ou seja, pode até ser um presidente alinhado ao Partido dos Trabalhadores, mas a política não vai mudar. Então, continua com política, só deve ter rebotes maiores. Tá? Então, pô, a inflação subiu, a inflação está alta, pô, tudo bem acompanhar o preço internacional, só que vai ser mais ameno esse acompanhamento. Não vai ser em real time como está sendo agora. Tá? Ou o lucro vai ter que subsidiar algum tipo de investimento que deflacione os preços dos combustíveis, etc. Ou seja, pragmatismo à esquerda. Tá certo? Pragmatismo à esquerda, então esperem menores dividendos. Tá? Menores dividendos eu acho que é o mínimo, tá? Que a gente deve esperar, mas também não tenho no meu cenário base, por isso que coloquem credibilidade ou não no meu cenário, que vai vir uma pesadema aí. Investimento no exterior ou investimentos sem ali que a população seja consultada, o mercado seja consultado, tá? De maneira exaustiva, né? O Lula me parece que entra no governo pisando em ovos, tá? Mas ele tem todo o talento de negociador que sempre foi para pisar. Então, para ele, tanto faz, tanto fez, tá? Mas vejo o PT enfraquecido e Lula fortalecido. E o Lula é pragmático. É isso que eu vejo no governo de 2023 em diante. Então, dessa maneira, acho que vai continuar do jeito que está. A Petro só vai ter rebotes, né? Vai ter ali como se utilizar o lucro da Petrobras, mas esse lucro virá da paridade internacional. Não vejo, até pela equipe econômica que está na transição, você pode falar ali que o Nelson Barbosa é o cara mais à esquerda, mas ele é um cara que acredita na paridade. Tá? Então, não vejo ali muito chão, tá? Muita margem para mudar a política de preços. É esse o meu cenário. Pessoal, mudou, Brunão vem aqui, põe no lixo, e aí com certeza a gente vai falar de mais mau humor aí para Petro, tá? Esse mau humor nos preços, até onde vai? Nesse momento, saindo do meu contexto, indo para a parte técnica, pessoal, nesse momento, o que nós temos tecnicamente na Petrobras? Sobrevenda. Ponto 1. Tá? Então é difícil falar para os vendedores assim, ó, vendam, vendam, vendam. Estamos na sobrevenda nesse momento. Então, acreditar aqui em um movimento leve, mas um movimento ainda de respiro é mais provável, tá? Qual é a melhor oportunidade de se vender Petrobras? Você que está ao oposto, não está com o meu viés, acha que o Lula vai ser muito mais Dilma 2 ali, tá? Contabilidade criativa, nova matriz econômica, tá certo? Você está acreditando mais nessa linha, beleza? Aí você quer apostar contra. É assim que o mercado dá o seu sinal de aprovação ou não. Bom, apostar contra a Petro, pessoal, o que eu vou esperar aqui? Esses fluxos em verde.
Estão todos eles parametrizados já para vocês aqui, ó. Tá? Então, durante todo o ano, os Zé Vendinhas, tá? Que tem argumentos para isso, ou terão ainda mais, né? Caso eu esteja errado, por exemplo, acho que vai ter bem mais argumento para isso. Tá? Os Zé Vendinhas hoje, para mim, estão em 32,49, 32,73, 32,75. Tá? Então tá longe de ser uma ótima oportunidade para vender. Longe. Tá? Ah, mas caiu para os 23. Eu tenho o alvo aqui, vocês estão vendo. 23, deixa eu trocar de desenho aqui. Tenho alvos em 23,44, 22,32. Já vou dar zoom para vocês. Tenho alvos aqui, sim. Tenho. Só não acho que eles vão chegar agora. Eles vão ser conquistados agora. Tá? Eles devem, sim, ter essa conquista mais para frente, com diminuição de dividendos, com PetroRio voando, com 3R voando, com PetroRecôncavo voando, com Enalta pagando dividendos. Ou seja, a Petrobras tem concorrência, ela vai voltar a ter uma concorrência mais parelha, apesar de ser gigantesca perto das outras. Tá? Em termos de capital, a aplicação e o Bovespa hoje oferece alternativas. Tá? Então sim, a tendência é que ela caia mais, na minha opinião, só não agora. Tá? E ela atingiu um primeiro alvo, né? Eu já tinha compartilhado com vocês, que é esse alvo aqui, ó. Pô, 2 amarelinhos. Maravilha. Que nada mais é do que essa queda aqui, ó. 18%, 6,50. Tá? Caiu uma vez, aí teve gap, né? Aí eu projeto de novo, basicamente, essa queda aqui nos 27,5, né? 27,5, exatamente. Então, de queda em queda de 18%, de 6,50%, 18%, eu tenho uma primeira parada forte nos 23,44, 22,32, porque os 27 já foi conquistado. Tá? E os pontos intra de resistência, aqui para quem está pessimista e não quer esperar o verdinho, 28,94, 30,82. Bom, legal, pessoal. Isso é curto prazo. Vocês estão vendo no curto prazo. Mas e no longo prazo? No médio prazo? Vamos lá para o gráfico semanal. Tá? Então, esse é o movimento da Petro no gráfico semanal. Tá? Que é o oposto do diário. Tá? Em um momento que ela retorna aqui para os 50% no IFR. Quando retornou nos 50% a última vez, fez fundo. Tá? Quando retornou nos 50% aqui, ó, fez fundo. Vamos de novo. 50%. 50%. Aqui 50%. Certo? Desde que ela virou para tendência de alta, ou seja, cortou para cima aqui no IFR, sempre que veio nos 50% ou próximo, né? Tem um próximo aqui, ó. Ela chegou e representou os melhores momentos, ou quase, os bons momentos de compra. E esse momento atual tá de novo, pessoal. Tá? Então, no curtíssimo prazo, muito difícil vender. Tá? No curto prazo, é natural que você queira vender um pouquinho mais. Se eu estiver correto no preço do petróleo, pessoal, ele estabilizou. Então, 2023, cada vez menos a gente vai ter o petróleo fazendo novas tendências, novas máximas, novas mínimas para o setor, porque ele tende a estabilizar, crescimento estável no mundo, inflação, torcemos, estável no mundo, ainda alta, mas estável no mundo, taxa de juros chega de subir, estável no mundo, nós aqui já estamos estáveis nos juros. Então, a condição macroeconômica no que vem deve ficar sem protagonismo. Finalmente, a Faria Lima e o Wall Street vai ligar mais para o micro, vai ligar mais para o resultado das empresas, para quem quem que vai ser o outlier ali dentro de um cenário que não é mais de dinheiro barato, que não é mais de liquidez eterna. Tá? Então, realmente, ano que vem, pessoal, vai ser a peneira do capitalismo. Só boas empresas vão ter ali bons resultados, porque as empresas mais ou menos vão ficar piores e as piores vão, às vezes, deixar de existir. Tá? Então, um ciclo econômico é assim, eu não vejo como candidato A ou B, como político fazendo o ciclo. Eu vejo o político piorando ou melhorando o ciclo. Mas o ciclo ele vai meio que pela lei mais liberal ali, né? Vamos dizer assim, de oferta e demanda. Tá? A postergar uma alta ou postergar uma baixa, aí sim, a Brasília e Washington podem fazer, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas não o ciclo em si, eles só aumentam ou diminuem o tamanho da fase do ciclo que estamos. Então, curtíssimo prazo, muito difícil. Agora, no médio prazo, pessoal, onde eu vejo que a Petrobras pode ir, tá? Pode voltar para os 19. Ah, mas como assim, Bruno? 19, 16,96, que é a máxima pré-pandemia. Tá? Se os preços do petróleo virem a $70, $60,
pessoal, é onde estava ali em 2018, 2019. Tá? Então, nada mais justo, na minha ótica, que a Petrobras arrefeça. Tá certo? Arrefeça essa alta até os 16, 19. Não tem outros pontos para baixo aqui, não vejo ela. Tá? Até porque ela desinvestiu bastante, tá mais enxuta, tá mais eficiente, tá certo? E já o pré-sal tá maduro, não tá mais no período do CAPEX, certo? Tá no período do EBITDA. Tá? Então eu acho difícil o valuation da Petrobras, que até pode abrir um pouquinho de gordura aqui, hoje está negociando 2 vezes EBITDA, tá? EV/EBIT, tá? Ele pode abrir, certo? Por quê? Porque o EBIT pode diminuir, de acordo com os termos de troca. Com a Rússia vendendo mais petróleo para a China, por exemplo, e aí o Brasil ficando um pouquinho de fora disso, além do petróleo cair e o dólar também cair. Esse cenário ele pode ser muito o cenário do começo do ano que vem, pessoal. Tá? De petróleo e dólar caindo. Tá? Isso é ruim para as exportadoras, mas é bom para o mercado doméstico, né? Para as empresas aqui domésticas e para os importadores. Então a gente passou de 2017, 2016, 2017, mas principalmente 2017 para frente, sendo um Brasil exportador, dólar subindo, tá? E juros sendo cortado, né? Isso é natural da política monetária, tá? Sem que o fiscal atrapalhe, é isso que acontece. Dólar, juros corta, dólar sobe, e aí ficou interessante para as exportadoras. Talvez a gente tenha um momento de 1, 2 anos do oposto, tá? De ser mais benéfico, tá? Para importadores, para a economia doméstica. Por quê? A gente vai ter as commodities mais baratas, ou seja, o custo de quem importa o pãozinho, o trigo, aí vai ficar mais barato, e o dólar também caindo aqui no Brasil. Ou seja, realmente o custo para a economia real tende a ser maravilhosa. Para a economia financeira isso é ruim, né? Acaba aqui enxugando o preço das exportadoras, mas para a economia real é bom. Então, viver esse ciclo, pessoal, é sensacional. Quem sobreviveu à Bolsa, né, de 2020 para cá já praticamente tem uma vivência muito boa de macroeconomia. Eu fui um exemplo disso, fui aprendendo ali de acordo com o que ia acontecendo. Corta juros, sobe juros, inflação alta, inflação baixa. Vi de tudo, a gente viu de tudo, pessoal. Tá? Dentro das condições macro. Eu acho que não. Até guerra, até geopolítica. Tá? Então é muito rico esse cenário nosso. Aproveitem aí para aplicar nas próximas crises que venham, ou os próximos momentos, porque aí a gente fica mais independente de opinião de Brunão aqui, ou de qualquer mídia aí, porque a gente viveu, tá? E ser humano, se você é um analista igual eu, ou se você é uma pessoa igual, que tem uma visão de mundo parecida com a minha, principalmente nesse ditado, né? A história é do Mark Twain, né? A história rima. Ela não se repete, mas ela rima, ou seja, história é importante, o passado molda, tá, o presente e o futuro. Porque seres humanos, eles vão ter medo e euforia. Isso você pode aí vir do algoritmo ou a inteligência artificial, não vai mudar. Certo, pessoal? Então é isso. Eu queria trazer para vocês um grandíssimo abraço. Até o próximo vídeo. Link na descrição para o relatório. Tchau, tchau.